a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Está começando o nosso terceiro episódio do nosso podcast. E hoje temos um convidado especial, nosso irmão Miqueias. Glória a Deus, é um prazer, né, estar com vocês, prazer imenso, tanto você, querido ouvinte aí, está nos escutando, né, nos assistindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço aqui pelo convite ao nosso amigo, irmão Elias, o nosso amigo também, irmão Richard, né? Deus abençoe. É um prazer estar aqui, tá, meus irmãos? Isso aí, assim, vamos começar o nosso papo hoje. Gostaríamos de fazer uma pergunta ao irmão sobre como o Evangelho de Cristo começou em sua vida. Meus irmãos, é interessante, eu nasci em berço evangélico, né? Eu nasci em berço evangélico. Então os meus pais, né, minha mãe como uma mulher de oração, meu pai pastoreava já a igreja, então desde criança eu tive contato com Deus, né? Então tudo começou desde berço, graças a Deus, meus pais me conduziram a um bom caminho, graças a Deus. Como vocês puderam ver, esse aqui é um homem, além de ser cheio do Espírito Santo, ele é multitalentos. O homem canta, o homem toca, o homem prega. É um combo completo. Miqueias, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Isso só demonstra o tamanho da sua humildade, porque mesmo a gente no começo, você é uma pessoa bem reconhecida aqui na região, mesmo assim ainda quis dar sua presença aqui. Muito obrigado e que Deus possa te recompensar grandemente. Meu amigo Elias, é um prazer imenso, né? A gente, por mais que o Senhor nos leve em lugares como Deus tem me permitido chegar, independentemente do crescimento, nós somos servos, acima de tudo, somos servos. E como eu falei, né, nós estávamos conversando em outra conversa paralela, todo começo, né, nós começamos de baixo, ninguém começa grande. Até brincamos que tudo aquilo que nasce grande é gigante, e gigante não existe, é fato. Anota aí. Então, então a gente crê muito, né, eu creio muito nisso, independente do nosso crescimento, ao qual o Senhor vai nos proporcionando, a gente temos que continuar servos, servir. E eu creio que vocês vão longe demais, tá? Amém. Eu creio que vocês vão longe, Deus vai levar vocês, profeta aqui, tá? Em lugares altos. E é bênção de Deus. É um privilégio estar aqui com vocês, como eu falei, tá? Amém. Prazer é nosso. Gostaria de fazer uma pergunta para você também sobre, você já teve alguma dificuldade na fé, alguma barreira que te fez crescer, te fez cair, mas crescer com a fé? Ô Richard, tive. Claro, todo cristão, se ele não tiver barreiras, se ele não tiver embate, ele não cresce, né? Porque todo ser humano ele crescer com Deus ou em Deus, Deus coloca processo, né? Temos embates espirituais, temos cansaço espirituais, né? A gente vê, por exemplo, Elias, né? Um grande homem de Deus, oração. E chegou uma fase para Elias que ele se cansou, disse: Senhor, já basta, tira agora a minha vida, né? Foi para a caverna, foi um embate que ele passou espiritual. E quem dirá nós hoje, né? Então eu creio isso, que quando Deus ele quer nos fazer crescer, nos fazer avançar, ele coloca deserto, coloca prova, né? Tem mais aquele negócio lá, a prova ela não nos mata, a prova ela nos eleva, né? A prova nos faz crescer em Deus. Nos fortalece na fé. Graças a Deus. Eu brinco com alguns jovens, alguns amigos meus, irmãos, obreiros, falo: gente, se Deus não colocasse prova,
em nossos caminhos, o que seria de nós? Nós seríamos raquíticos, né? Espirituais na fé. Exato. Tá? Graças a Deus que Deus tem colocado prova para nós, para a gente avançar de etapa, avançar de níveis. E qual seria um conselho que você daria para alguém em casa que às vezes está passando por dificuldades na fé, enfrentando barreiras, obstáculos? Qual que é o conselho que você daria para eles se fortalecerem? Ô Richard, eu falo sempre, a gente sabe que os dias maus ele vem, os desertos, os vales vêm, mas eu carrego em meu coração uma palavra muito forte, parece não, está em Gênesis capítulo 26. Sempre essa mensagem, esse texto, essa história fica marcada em meu coração. Há anos, carrego por anos. Para vencer deserto, para vencer embates, cansaço espiritual, batalhas espirituais, temos que ser igual a Isaac. Crer no Deus que falou com a gente. Crer no Deus que nos chamou para a obra. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 26, que Isaac, meu amigo, foi para uma terra árida, não produzia nada, deserto, né? Foi expulso de Gerar, tá? Mas interessante, ele foi para o vale, mas até no vale Isaac prosperou. Por quê? Isaac creu no Deus que falou com ele no início. Então, gente, quando Deus convida nós, chama a gente para a boa obra, gente, é o mesmo Deus que vai nos aperfeiçoando, vai nos fortalecendo. Foi aquilo que eu te falei agora, no minuto anterior. Vencer batalhas, gente, você tem que crer no Deus que te chamou. Então eu te falo, você tem que crer, tá? Tem que crer no Deus que te chamou e crer na palavra que ele falou. O deserto é passageiro, não é para sempre, dura só um momento, tá? Glória a Deus. Acho muito interessante, irmão Miqueias, porque o desejo do cristão genuíno é ser usado, é ser uma ferramenta nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ser a ferramenta, vem o processo, né? É isso que você falou. Às vezes a gente está muito adepto a querer ser usado, mas na hora que vem o processo para nos preparar, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar. Eu acho que, né, esse é um grande defeito que a maioria de nós temos hoje em dia. Elias, é verdade. Cara, hoje muita gente querem ser usada por Deus, querem ser usadas. Só que na Bíblia, a gente olha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver homens que foram usadíssimos por Deus. Tiveram que passar noites escuras. Homens como Daniel, tiveram que ir para ficar junto dos leões. Sim. Né? Mas venceu. E quem foi Daniel? Não é verdade? José. Quem foi José? Gente, teve que passar processo. E hoje a minha geração, ela só quer o glamour, porque hoje há um falso evangelho aqui que só quer apresentar o glamour. Mas, gente, evangelho é sofrer. Evangelho é sofrer. Os discípulos um dia quiseram seguir Jesus. E Jesus disse: olha, o filho do homem não tem aonde nem reclinar a cabeça. Já falou para eles que não seria fácil, seria difícil. Mas, gente, seguir a Jesus requer cruz, requer renúncia. E você tem que estar sempre preparado para os vales. Porque todas as vezes que Deus quiser te elevar de nível, você vai passar por desertos. Porém, uma coisa, Deus cuidará de você. Tá? A minha geração tem que entender isso. Exatamente. Você entrou num assunto aí, servir a Deus é renúncia. Esses dias, né, a gente, nesse mundo de redes sociais, eu estava na rede social e tinha uma postagem sobre Deus, né? Aí uma moça abençoada comentou: que livre-arbítrio é esse que se eu não escolher a Deus, eu não sou salva? Que livre-arbítrio é esse que se eu não viver para Ele, se eu não fazer o que Ele quer, eu vou para o inferno, né? Mas assim, o que você pensa, o que você tem a dizer sobre isso? Assim, porque o livre-arbítrio, né, não sei, você vai me corrigir se eu estiver errado, ele funciona até o momento que você vai escolher a Deus, né? A partir do momento que você escolhe a Deus, você vai fazer o que Ele quer mesmo, não é isso? Acabou. Depois, uma vez que um ser humano, ele aceita Jesus, ele se entrega para Cristo, acabou, gente. Acabou o livre-arbítrio, entendeu? A gente está para servir a Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, tá? Você tem que renunciar a muitas coisas. Por quê? Por causa dele, tá? E as pessoas querem uma falsa liberdade. No mundo, sou livre. Mentira, você é escravo. Tá? Eu vi um jovem, até hoje está no trabalho,
Falou assim, esses crentes é louco. E tinha uns irmãos pregando lá na praça, sol rachando quente, Nova Serrana sabe aí como está o clima, e os jovens rindo dos irmãos, disse, esses crentes são loucos, vê lá, tá doido na vida escravo, meu Deus do céu. Aí eu olhei para ele e disse, jovem, não é escravo não, jovem, você entendeu o que ele fez por nós, tá? Aparentemente somos escravos, mas somos escravos livres, e eles são os livres escravos, tá? Gente, é horrível, viver sem Deus é horrível, é melhor ser servo com Deus, tá? Nós somos servos do nosso Senhor, e todo servo, ele serve com prazer, ele serve porque ele sabe que o nosso Senhor é aquele que tem o melhor para nós. E o livre-arbítrio, basicamente, a gente tem um livre-arbítrio de escolher, né? Deus é tão justo que ele nos dá a opção de escolha. Se você pode escolher, se você quer a Deus ou se você quer o mundo. Mas claro que cada escolha, ela tem uma ação e tem uma reação. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre a música, como ela entrou na sua vida. Olha, Richard, a música, desde criança eu ficava perto dos meninos, meu pai dirigindo cultos, e eu ficava perto do baterista, perto do violonista, era aquela criança curiosa. Os caras estavam ali tocando, fazendo uma nota, e nos ensaios eu estava presente nos ensaios deles, e chegava até a ser chato, aquela criança chata, me ensina aí, me ensina, porque eu gostava do barulho, tá? A bateria. No início eu cismei que eu queria ser baterista, quero ser baterista. Todos querem no início. Bateria, né? Só que Deus, ele tem lá seus caminhos, e Deus levantou pessoas para me ajudar, né? Como o presbítero Nunes, tá? Começou a me ensinar violão. Em seguida veio um amigo o Aldo, me ensinou a tocar violão. O Aldo me deu o meu primeiro violão, tá? Eu lembro que na Paraíba ainda, eu com uns 8 anos de idade, eu saía do sítio, né, para vocês aqui são roça, né? Saía da roça para ir para o centro, bem longe, acho que uns 12 km, 13 km, eu saía de bicicleta, um violãozinho, um Giannini nas costas, para ir para a aula, que o presbítero Nunes pagou para mim, e o Aldo me deu um violão de presente. Eu aproveitei a oportunidade, mas desde criança veio essa chama aí pela música, fiquei apaixonado pela música, e enfim, né? E o maior professor por excelência, né? Que é o Espírito Santo. Eu me lembro que no meu quarto eu sempre orava, quando criança, sempre orava, Senhor, me ensina, Espírito Santo, me ensina, porque meu pai, você falava assim, meu pai sempre falou que todas as vezes que eu fosse querer fazer alguma coisa para o reino, o maior professor é o Senhor Espírito Santo. E lembro que o meu primeiro contato com Deus foi o batismo com o Espírito Santo, e depois do batismo do Espírito Santo, e já vim envolvendo aprendendo violão. Gente, parece que foi uma clareza, quando o Espírito Santo me batizou, quando Deus me batizou com o Espírito Santo, em seguida veio, né, eu comecei a aprender a tocar violão. Lembro que o meu primeiro hino tocar foi como Zaqueu, virava a noite inteira tocando, e minha mãe, desliga esse violão, Miquel, para com isso, esse barulho, e o dedo sangrando, que era corda de aço, né? Quem sabe aí, quem é músico sabe, o primeiro contato com o violão, corda de aço, arrebenta os dedos todos, porque tem que encaliçar, né? Eu lembro que tocando, e foi desde criança eu fui apaixonado por violão, né? Graças a Deus. E Deus tem feito a obra, né? Mas o meu primeiro contato com a música foi desde criança, a partir de 8 anos de idade. Primeiro veio o batismo com o Espírito Santo, né? Só que eu já estava fazendo a aula já do violão, e sempre pedindo a Deus, né? Sempre pedindo a Deus, Senhor Espírito Santo, Deus me ensina, Deus me usa, eu quero tocar para que vidas venham a ser tocadas, porque não é só tocar, né? Não é só tocar, é adorar. E através da música, você já presenciou muita coisa sobrenatural, até mesmo com os irmãos, na hora de adoração, do louvor? Você podia contar um pouco dessa experiência para nós? Richard, muitos não entendem o poder que há na oração, na música, né? Muita gente despreza a música, é só tocar, é só um conjunto de música, é só um grupo de louvor. Eu lembro certa feita que eu já tinha 2 anos, que já tocava violão, 2 anos. Lembro que a gente foi fazer uma visita na casa de uma irmã,
esqueci agora o nome dela agora, e chegamos na casa, uma casa simples, na Paraíba, casa simples, e lembro que cheguei na casa, peguei o violão, coloquei para fora, e comecei dedilhar o violão, e começamos a cantar, em fervente oração, desde o teu coração, na presença de Deus derramar, e começamos a cantar ali, uma brisa tomou conta da casa, o ambiente foi mudado. Lembro que a irmã estava com enfermidade na coluna há dias, ia para o hospital e voltava, ia para o hospital e voltava. Sei que o Espírito Santo desceu naquela casa ali sobre nós, e aquela irmã ficou de pé, e aquela irmã começou a marchar na casa. Gente, está na Bíblia, gente. A gente lembra que quando Saul estava atormentado, mandaram chamar Davi, e Davi cheio do Espírito Santo tocando, aquilo que eu falei, não basta apenas tocar, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, até para tocar um simples, violão, você tem que estar cheio do Espírito Santo, até para tocar uma bateria, você está sempre cheio do Espírito Santo, porque o que faz a diferença no ambiente, não é o quanto você toca, mas a presença que você carrega. Porque na medida que nós tocamos um violão, na medida que nós tocamos uma guitarra, uma bateria, um baixo, cheio da presença, a igreja ela tem que sentir. Curas tem que ser manifesta. A enfermidade tem que ser expelida. E o nome do Senhor tem que ser glorificado. Foi isso quando Davi chegou na casa, no palácio de Saul, viu ele endemoniado, começou a tocar harpa. Gente, os demônios que haviam em Saul desapareceram. Porque, gente, quando Deus entrega para nós algo, ferramentas como a música, para o nome dele ser glorificado. Então não basta apenas tocar, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, seguindo esse raciocínio, se o instrumentista, igual eu sou instrumentista, o Ixi, instrumentista, você toca, se a gente levar uma vida direta com Deus, com consagração, com busca, Deus pode nos usar através do instrumento, tocando instrumento. Ô Elias, tudo que você for fazer para Deus requer tempo com Ele, gente, requer tempo, tá? Volta aqui em Davi de novo, não foi só rei, não foi só um bom guerreiro, foi um bom músico, um bom adorador. Tá? A gente prega muito sobre Davi, venceu Golias, um bom rei e tal. Foi, de fato foi, mas Davi, antes de Davi chegar no palácio, Davi era adorador, gente. A pergunta é, o que de fato fez Deus olhar para a terra e achar Davi? Adoração, porque, gente, o que chama a atenção de Deus é adoração. É adoração. Então, gente, tudo que você for fazer para Deus requer tempo. Tem que passar tempo com Ele. E Davi soube aproveitar. Davi passou muito tempo com Deus. Os maiores e mais belos salmos que Davi compôs foi no deserto, foi nos vales, tá? Com a harpa tocando. Então, tudo que você for fazer para Deus requer tempo com Ele. Passa tempo com Ele. A gente pode ver que ele tem muito conhecimento teológico sobre a Bíblia. Você poderia passar alguns livros para a galera de casa poder estar lendo, fortalecendo a fé? Posso sim, Richard. Elias, tem esse aqui, como já apresentei para vocês no início, Esse aí, como todo bom cristão, tem que ter em casa. Essa aqui é a edição Eu luxo. Já falei, já. Olha aí, Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, gente. Não foi só a sua rua, mas o mundo, tá? O presbítero Miquel, e como é que ele venceu? Como é que ele incendiaram o mundo, da sua época e até hoje incendeia com as suas histórias? Gente, oração, tá? São 20 homens que incendiaram a sua época, marcaram gerações e ainda continuam marcando, porque levaram a vida simplesmente de oração. Tá? Se você lerem esse livro aqui, vocês vão ver, a gente vê quando a gente lê ele, aqueles que tiveram oportunidade aí de ler, o livro Heróis da Fé, gente, a gente vai ver que homens que foram incendiados através da oração, tá? Homens que impactaram sua geração através da oração, tá? E como o evangelho expandiu tanto, com uma velocidade tão grande, oração. Então está aqui um dos livros que eu amo, tá? Já li umas 3 vezes, tá? Heróis da Fé, do Orlando Boyer, muito bom, tá? Isso aqui vocês têm que ter em casa. Livro Heróis da Fé. E também tem outro muito bacana também,
que é o Juízes para Você, né, do Tommy Keller, né? Juízes para Vocês. Então a gente vai ver aqui, gente, a queda do povo de Deus, era um levanta e cai, sempre Deus levantando juízes, né, para que o povo voltasse a Deus. Então você tem que ler isso aqui, tá? Então, gente, esse livro aqui é extraordinário, muito bom, muito bom. E também tem outro, também, né, bem conhecido de nós, ajuda aqui, Elias, aqui, ó, A Cruz de Cristo. Cruz de Cristo, do John Stott, muito bom, uma visão panorâmica, tá? Uma visão de um mestre, John Stott, sobre a cruz de Cristo, tá? Se você ler esse livro aqui, você vai chorar, tá bom? Então, ô Elias, ô Richard, então tem muitos livros, tem muitos, tá? Como eu citei também, mostrei para vocês, está por ali, tá? Para aqueles que estão começando a querer aprender a pregar também, né? Que sente a chama arder no coração para pregar, então tem um comentário bíblico, tá? Muito bom também, do Novo Testamento, do Antigo Testamento também. Pregador, ele tem que ler, não é verdade? Tem que dedicar tempo, estudar, amém? E sem contar, a igreja hoje, graças a Deus, a igreja, né, não é uma igreja, né, que está parada, é uma igreja que sempre está lendo, sempre pesquisando, tá bom? E sem contar, irmãos, a igreja é noiva de Cristo, então você não vai dar qualquer coisa para a noiva de Cristo. Então, se prepara, tá bom? Lê bastante, livros que te edificam e também vai edificar a igreja, amém? O Heróis da Fé, ele trata daqueles grandes movimentos que aconteceram. Na Rua Azusa, tá? Por que esses movimentos não estão acontecendo hoje? Ô Elias, vários fatores, mas eu vou citar um, tá? À vontade. Paramos de orar. A gente já não ora mais como antes. A igreja já não ora mais como antes, tá bom? Não é só a gente olhar, se a gente olhar para a Bíblia, vamos para Atos, né? Nossa igreja mãe era uma igreja que orava, e a história diz que todos os dias Deus acrescentava o seu povo. Por quê? Os apóstolos investiram tempo em oração. Ele se dedicava na oração, uma vida com Deus, uma vida arraigada com Deus. Seu coração queimava por Deus, tá? Gente, Deus, eu costumo dizer que Deus tem muitas formas de falar com o ser humano. Deus tem muitas formas de falar com o ser humano, mas a única forma do ser humano falar com Deus é através da oração. Então, hoje o que está acontecendo? Por que é que não acontece mais, Miqueias, presbítero Miqueias? Porque a igreja parou de orar. Estamos orando pouco. Passamos muito pouco tempo na oração. Você entra no ponto aí. Uma curiosidade que eu tenho, eu acredito que muita gente tem. Deus, ele fala de várias formas, né? Mas igual você, que é um homem cheio do Espírito Santo, como que é ouvir a voz de Deus? Como que é ouvir uma mensagem para passar para alguém? Você pode falar algo sobre isso? Olha, Elias, ouvir Deus falar, primeiro requer sensibilidade, tá bom? E Deus deixou meios para que nós fôssemos sensíveis à voz dele. Volto a dizer, oração, comunhão com Deus, tá? Se separa mesmo, se consagra mesmo, tá bom? E outra coisa, primeira coisa, Deus sempre fala com o ser humano. Só que nós somos difíceis de perceber isso, só que a todo instante Deus fala com a gente. E Deus nos entrega relíquias, sua santa e poderosa palavra, para falar para alguém. Voltando aqui, ligando um assunto com um assunto posterior com esse, paramos de orar, ok, já foi falado, por isso não está acontecendo tantos movimentos como aconteceram, né? E também em seguida, também a igreja parou de ler a palavra. Como é que você vai falar com alguém que está precisando de Deus sem ler Bíblia, gente? A Bíblia, ela é a bússola para o perdido. A Bíblia é a bússola para o viajante. A Bíblia, como eu falei, pregador, lê Bíblia. Você quer pregar para alguém o quê? Historinha de carochinha?
ter conteúdo, né? né? Tem que ter conteúdo. E o único conteúdo que um crente, um cristão, né, ele deve passar para alguém, o único conteúdo é a Bíblia. Porque aqui tem as formas de moldar o ser humano. A Bíblia é um manual, né? Manual. E falando em Bíblia, você tem algum livro que você tem intimidade, assim, que mais te inspirou, bíblico? Um livro bíblico, para mim, Isso. os Evangelhos, Os as Evangelhos. obras de Jesus. Tá bom? Aquilo que Paulo fez, muito lindo. Aquilo que Davi viveu, muito lindo. José viveu, muito lindo. Mas as obras de Jesus foi a que me transformou, tá? Quando eu leio ali as passagens dos milagres de Jesus, as escolhas, né? Principalmente na escolha dos 12, né? Discípulos, né? Que um futuro mais breve se tornariam apóstolos, né? Gente, 12 homens imperfeitos, e Jesus escolheu os 12, mesmo sabendo os seus defeitos. Gente, isso aí, no início da minha fé, né? A gente pode entrar nesse ponto mais um pouco para frente, que eu nasci no Evangelho, mas me desviei, certo? Fui para um mundo aí terrível, mas quando eu voltei para a casa do Pai, eu me apaixonei pela Bíblia, porque todo homem, todo crente que tem um encontro com Deus genuíno, verdadeiro, ele é apaixonado pela Bíblia, então eu comecei a ter os meus primeiros contatos foi com os Evangelhos. Eu disse, gente, como é que Jesus, sabendo as imperfeições desses homens, mesmo assim quis escolher? Aí eu me apaixonei, falei assim, peraí, eu tenho que conhecer. Então, o livro que eu tenho mais apaixonado, os Evangelhos. Tá? Você poderia contar um pouco da passagem do seu momento de desviação até a sua nova chegada a Deus? Richard, cara, tudo começou, me desviei com meus 12 anos de idade, comecei a me envolver com, meu primeiro contato foi com álcool, né, e balada, tudinho, é aquilo que Paulo fala, né, que as más compensações corrompem os bons costumes, tá? Comecei a me envolver com amigos que não eram crentes, e aceitava convites, e quando eu fui ver, já estava afundado. Então comecei a usar droga, né? Muito cedo, comecei a fazer assalto, saí da Paraíba, fui para o Pernambuco, tá? Me envolvi também com coisas erradas, né? Só Deus sabe os vales que minha mãe e minhas irmãs passaram comigo, tá? E chegou o ponto de eu sair fugido, corrido do Pernambuco para Rio de Janeiro, que foram tentar me matar, tá? Me executar, mas a mão de Deus me livrou, né? E fui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, me envolvi mais ainda, fui para o tráfico também, tá? E só que eu tinha na minha mente, no meu consciente, que aquilo estava errado. E todo bom filho pródigo, ele sente saudade da casa do pai. Ele sente saudade. Eu era um desses filhos pródigos, mesmo estando no mundo, mas sentia saudade do que eu vivi com Deus, tá? E eu não sei, mas eu quero pensar, e esse dia eu estava pensando, Jesus, como é que tua graça é tão boa, gente, tão boa, porque mesmo no mundão, no tráfico, tá? Vendendo droga, tá? Portando fuzil, pistola nas favelas, né? E mesmo ali, Jesus, se o Senhor morrer hoje aqui, eu vou para o inferno, consciente, mas um belo dia, para nós adiantar, outro dia a gente pode contar mais detalhado, Deus usou uma turma, uma igreja, né? Levantou um grupo de irmãos da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, para evangelizar no morro onde eu estava, na Cidade de Deus. Subir lá no pico do morro onde eu estava, olhando as armas, o dinheiro, drogas, e uma irmãzinha, eu lembro da irmã Maria, ela aponta o dedão para cá e diz assim, tem alguém aí que Deus me trouxe aqui para falar com ele, eu não saio daqui enquanto eu não entregar aquilo que Deus mandou entregar para ele. E foram me chamar, que eu estava dentro da casa, aí um deles disse assim, tem um irmão, tem uma senhora aí, uma senhorinha meia doida aí fora, aí querendo te chamando aí, querendo falar contigo. Eu disse, eu entendi o que é, eu escutei ela gritando, e quem já ouviu a voz de Deus, reconhece, que qual o filho que não reconhece a voz do pai? Né? Eu saí para ver a irmã,
com um fuzil. Lembro quando eu cheguei perto dela, a unção, a presença de Deus que estava sobre ela era tão grande que eu tirei o fuzil, coloquei no chão. Eu disse, pode falar. Eu disse, assim diz o Senhor, eu te conheço, conheço a tua história, sei o teu nome, sei de onde tu veio. Assim falo eu contigo, eu te amo. Estou te dando a última chance para te voltar para a minha presença. Para te provar, para te mostrar que eu sou Deus que fala contigo, chamo-te pelo teu nome, Miqueias Rocha da Silva. Estou abrindo a porta da graça para você entrar. E aquilo que eu vou fazer na tua história vai confundir muita gente. Até agora causasse dor e tristeza, mas a partir de hoje, toca o teu coração. Gente, eu lembro que naquele dia ali, aquela noite foi a noite mais longa da minha vida. Veio um desejo de querer voltar para a casa do Senhor. E não vi a hora de amanhecer o dia, de ir para a igreja. E amanhecer o dia, eu lembro que amanhecer o dia, eu fico ansioso de hoje, vai começar o culto, eu vou ter que ir lá aceitar. Eu usei tanta droga nesse dia, o inimigo me querendo escravizar, né? Usei tanta droga para não me fazer para o culto, mas eu lembro que eu fui para o culto. Um convite do meu primo, né? Gente, o Espírito Santo tem lá seus meios de levar a gente para casa. Meu primo desviado, quer dizer, nunca tinha na igreja católico. Eu me chamava de MK, vamos na igreja. Eu disse, você vai na igreja? Vou, eu quero ir lá hoje. Lembro que eu estava drogado de cocaína e de cachaça. Eu lembro que eu estava com a pistola ainda. Vamos para a igreja. Cheguei lá, sentei lá atrás. Lembro quando eu sentei no banco da igreja, a maioria das irmãs se afastaram, os irmãos se afastaram de mim. A igreja tem que estar preparada para isso, gente. A igreja tem que estar sarada para sarar outras pessoas, tá? E eu lembro que muitos irmãos fizeram isso. Aquilo no momento causou uma má impressão para mim, aquilo me causou dor, tristeza. Como é que eles são crentes, estão se afastando de mim? Lembro que eu sentei no banco e eu lembro que a missionária Juliana estava pregando. E naquela noite, dia 14 de novembro, lembro, ela estava pregando uma mensagem sobre o filho pródigo. E naquela noite ali, eu lembro que eu levantei as minhas mãos e fui para frente. Naquela mesma noite, o Espírito Santo de Deus me renovou. Naquela mesma noite. Então, você gostaria de dar alguma consideração final para a galera em casa? Assim, você vai ter uma agenda agora à noite? Isso. Meus amigos, né, daqui a pouquinho vamos estar no Santa Sara, né, um evento jovem. Ali daqui a pouquinho eu vou estar ministrando ali e a cantora Laura vai estar louvando. Quero aqui agradecer a vocês, tá? Agradecer o Elias, a você, Richard, e a você, jovens, aquele que muitos jovens vai ouvir, né? Vai estar assistindo, creio. Deus tem muita coisa para realizar em sua vida, em nossas vidas. O presbítero Miqueias, mas é tanto embate. Não importa o embate, não importa. Aquele que te chamou, que te escolheu, vai te dar estrutura para vencer esse deserto, esses vales, e você vai vencer, tá? Miqueias, com essa conversa que a gente teve hoje, as conclusões que eu consegui tirar, para você chegar no lugar onde você quer ser usado, onde você vai ser usado, tem todo um processo. Você demonstrou isso tanto na parte espiritual, na parte de igreja, quanto na parte musical. Porque você comentou que tinha que andar quilômetros, né? Isso. Os dedos até sangravam, ou seja, teve toda uma luta antes de você chegar onde está hoje, né? Então, deixa aí, gente, e a dica principal, apresentar a Deus, né? Tem que fazer direcionado a Ele, totalmente para Ele. Elias, como eu falei, né, os irmãos sabem, Deus não entrega nada para alguém de mão beijada, né, de bandeja, né? Gente, Deus quer. Tem hora que Deus ele dificulta, eu brinco às vezes, que tem hora que Deus dificulta as coisas para a gente, tá? As coisas do mundo vêm fácil, se conquista fácil. Agora, para você construir coisas com Deus, você tem que levar isso, lágrimas, você tem que passar por desertos, você tem que passar por noites escuras. Tem até o hino, né? E esse hino eu gosto, né? Esse negócio, quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi só alegria.
Tem muita gente que chega até mim e fala assim, ô, cara, deve ser muito bom, né? Cantar, saber pregar, saber tocar. Eu disse, muito bom. Só que os desertos... Ninguém vê, só você. É um detalhe muito bom que esse dia, uma frase que eu ouvi, eu achei interessante, que diz assim, que a plateia ela não assiste, ela não quer assistir o ensaio. A Sim. plateia assiste o show. Interessante. Então tipo assim, cara, ninguém começa pregando. Ninguém começa pregando. Uau, não, ninguém começa. Você tem que passar a noite com Deus. Você tem que passar desertos com Deus, né? Quem olhou um dia José, governador, gente, mal sabia do buraco que José teve que sair, gente. Verdade. Mas não viram a cadeia que José teve que enfrentar. As injúrias que José teve que enfrentar. Gente, eu enfrentei isso. Injúrias, mentiras, noites a sós com Deus, noites nos vales, enfermidades, era Deus me provando, porque como eu vou pregar para a igreja que um Deus que cura, se eu nunca passei por enfermidade? Verdade. Como é que eu vou pregar para um jovem vencer as dificuldades se eu nunca passei por dificuldade? Como falar de dor se eu nunca passei por dores? Então, gente, eu sempre falo em minhas mensagens que debaixo de um terno tem muitas cicatrizes, tá? É cheio de filosofia. De fato é. Debaixo de ternos, do nosso terno, tem cicatrizes. Tem noite que a gente tem que pregar chorando por dentro. Verdade. Tem dia que a gente tem que cantar arrebentado por dentro. A gente lembra de Jesus, eu gosto da Bíblia, gente. Jesus um dia sabe a notícia que o seu né, primo, né, João Batista foi executado, né, teve sua cabeça arrancada, decapitado. Gente, pelo amor de Deus, Jesus vai chorar, gente. Ele vai se isolar, vai pegar o barco e vai para o meio do mar. Tudo que Jesus queria era passar tempo a sós, não quer nada. Só que interessante é que ele está no meio do mar, só a sós. Interessante que ele olha do lado, tem uma grande multidão. Ele poderia muito bem dar meia volta no barco e voltar dizendo, hoje não prego para ninguém. Hoje não faço milagre para ninguém. Mas diz o texto, né, que Jesus desce lá, faz milagres. Curou paralítico. Gente, sabe, eu costumo dizer que, gente, o teu chamado é muito maior do que a tua dor. É assim, porque uma vez, Richard, Elias, uma vez que a gente diz sim para Deus, a gente não pode mais voltar atrás. Verdade. A gente não pode mais voltar atrás. Então, maior do que a nossa dor é o propósito, é o chamado. Jesus teve milhões de motivos para desistir naquela noite que ele chorou. Suou lágrima de sangue. Chorou, suou gota de sangue. Ele poderia desistir. E ele até pensou, o seu lado humano gritou, disse, pai, passa de mim esse cálice. Mas ele se enche do Espírito Santo, né? Aí disse, pai, seja feita a minha vontade, não seja feita a tua vontade. Às vezes a gente pensa tanto no lado Deus de Jesus, né? Esquece que também tinha um lado humano, que ele sofreu. Foi homem, né? Ele teve cansaço, ele chorou, tá? Quis ficar sozinho, tá? Irou-se muitas vezes, mas gente, e é assim. Irou, mas não pecou, né? Não pecou, isso mesmo, irou, mas não pecou. Exatamente. Eu quero agradecer aqui o Miqueias, mais uma vez, por ter nos atendido, e que Deus possa te abençoar ricamente, grandemente, cada dia mais. Você quer fazer os agradecimentos, deixar as considerações? Primeiramente, quero agradecer aqui ao podcast, né? Fé e Música, né? Tem música. Fé e Música, muito bacana, muito bom. Agradecer aqui pelo convite, pela coragem de me chamar, né? Graças a Deus, ser lembrado por vocês, muito bom. E aquilo que eu falei, vocês vão crescer, tá? Vocês vão crescer. Amém. Isso é apenas o início do que Deus está fazendo, que vai fazer, Ele vai concluir essa boa obra, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a todos vocês que nos assistem, um abraço a todos, tá bom? Então, quero encerrar dizendo, Jesus é bom, tá? Jesus é bom, e quero dizer para cada um de vocês que nos assiste, esse podcast, Fé e Música, prossiga crendo na palavra que Ele falou para você, tá? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tudo isso que você está passando, meu amigo, minha amiga, vai passar, tá? Assim como Jesus venceu as tribulações,
as angústias, tá? Nós também passaremos, né? Nós também vamos vencer tudo isso. Isso aqui é passageiro. Quero agradecer também aqui, também aos meus amigos, tá? Ali do São Geraldo, tá bom? Lá, eu quero dizer para vocês, lá tem uns meninos bons também, menino bom. Vocês podem, vou passar sim, tá? Agradecer aqui também a minha esposa, meus filhos, tá? O meu pastor, Ailton César. Agradecer também aqui ao meu amigo pastor Eduardo Freitas, nosso pastor presidente, amém? Sim. Glória a Deus. Agradecer também o pastor também Alain, Deus abençoe, tá bom, meus irmãos? E quero também lembrar vocês, você aí que vai para Nova Serrana aí, tá? Em busca de diversão, passa lá nas praças ali do Romeu Duarte, quinta, sexta, sábado no Romeu, sexta noite também no São Geraldo e domingo pela manhã no Planalto, ali, estaremos ali com a nossa empresa AVS Kids. Deus me deu essa dádiva, Deus me deu essa empresa. A AVS Kids é uma empresa voltada para locações de carrinhos elétricos. Então leva lá o seu filho, tá bom? E eu costumo dizer, a sua diversão começa aqui, na AVS Kids, tá? O contato, tá? Para eventos, para aniversário, é o 37 99972 8500. Nos contata aí para o seu evento, nós iremos te atender com toda alegria e carinho, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. A gente também vai deixar o link do Instagram, tem o Instagram, né? Vamos deixar na descrição aqui os contatos. Nos perdoe aí os erros, ainda estamos em fase de aprendizagem, mas acredito que Deus vai nos capacitar cada dia mais. Agradecer mais uma vez, pedir que se inscrevam no canal, tá? Ativa o sininho para não esquecer de receber notificação. E no mais é só isso mesmo e até a próxima. Até a próxima, com Deus. Deus abençoe.